Olá, queridos alunos da ICDT, Instituto Igreja Casa do Names e Teologia. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Tenha uma ótima aula e um bom aproveitamento do nosso curso para exercer o seu ministério em nome de Jesus. Bom, vamos falar hoje sobre dispensações. E eu quero começar aqui já no segundo módulo. Nós ainda estamos falando sobre o Pentateuco. E na aula de hoje nós vamos aprender aqui na página de número 2 sobre dispensações, tá bom, pessoal? A sua apostila aí em PDF. Bom, o livro de Gênesis significa princípio e origem, porque é a história de todas as coisas criadas. E quem foi o autor do livro de Gênesis? Moisés. Moisés, o mesmo escritor do Pentateuco, também escreveu o livro de Gênesis. É importante você conhecer o livro de Gênesis, porque ali é o relato de tudo que Deus criou, do início de todas as coisas. E nós vamos ver aqui a primeira dispensação na Bíblia, chamado de inocência. Grave bem isso, porque é matéria de avaliação da ICDT. Então, o que é a dispensação? A primeira dispensação se chama inocência. Bom, dispensação é um período de tempo em que o homem é provado a respeito da sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Então, o que é dispensação? É o período de obediência que o homem é provado naquele estado de tempo. A primeira dispensação que nós temos, o período que o homem é provado, é o período da sua inocência. Lembre-se que Deus criou Adão e Eva para serem inocentes, andarem sem peso na consciência, tranquilo. A Bíblia diz que Deus se relacionava com o homem e com a mulher na viração do dia. Será que nós temos hoje essa facilidade em entrar na presença de Deus? Temos uma facilidade desde que nós nos arrependamos de nossos pecados. Adão e Eva não precisavam se arrepender do pecado porque eles não tinham pecado, eles eram inocentes, até então que a iniquidade foi achada no meio deles. E eu quero falar isso para você. O período da inocência é a primeira dispensação onde o homem não pecava. Isso é chamado de dispensação da inocência, a primeira dispensação bíblica. Bom, a duração começou com a criação do homem e terminou com a sua queda e a expulsão do jardim do Éden. O homem então é expulso do jardim e Deus coloca ali um querubim para proteger o jardim. Então a inocência, ela dura da criação do homem, a dispensação da inocência, da criação do homem até a expulsão do homem do jardim. E isso é matéria de prova para você. O que existia antes da criação? O livro de Gênesis é o princípio de tudo. Você pode perceber que o Gênesis começa com Deus. E ali nós vamos ver também a existência da Trindade. Veja bem comigo. Existia Deus o Pai, Gênesis 1:1. Existia Deus o Filho, João 17, do 5 ao 24. E existia Deus, o Espírito Santo, Gênesis 1:2. O Espírito Santo pairava sobre as águas. A Trindade já estava junto na criação. E é por isso que lá em Gênesis 1:26 está escrito na pluralidade, no plural esse termo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes da criação já existia a Trindade e o Espírito Santo já pairava, se movia sobre as águas. Então, o que existia antes da criação? A Trindade. Bom, falamos aqui que Moisés é o autor do livro. E o tema do livro é definido como princípio. A palavra Gênesis em hebraico significa princípio. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Também ele vai relatar o início de tudo até a morte de José no Egito. Nós vamos entender que aproximadamente o livro de Gênesis, ele abrange aí, pessoal, mais ou menos um período de 2.315 anos antes da morte de José, um dos filhos de Jacó. E o quinto ponto a ser analisado é que o livro de Gênesis começa com Deus e termina também num caixão, né? Contando a história do falecimento de José, um dos filhos de Jacó. Bom, essa é a história do fracasso de um homem, porém Deus resolve todos os fracassos humanos, suprindo a necessidade por meio das suas maravilhosas promessas. Nós vamos ver ali no período de Gênesis que muitos homens pecaram contra Deus.
Adão pecou. Depois, Caim mata Abel. E os filhos de Adão pecam contra Deus. Uma geração começa a se corromper, porque se levanta uma geração dentro de Adão que começa a obedecer a Deus novamente, para ter esse relacionamento com Deus como houve no jardim, a geração de Sete. Mas pecam de novo. Então Deus levanta Noé, né? E o povo peca de novo. Aí Deus chama Abraão. E aí nós vamos ver que de Abraão, nós vamos ver toda a história de Isaac, Jacó, os patriarcas, e vai terminar ali o povo entrando para dentro do Egito. Então, essa história nos conta em 50 capítulos no livro da criação. O que nos chama atenção é a primeira dispensação, chamada dispensação da inocência, onde o nascimento de um homem puro termina com ele mesmo sendo expulso do jardim do Éden. Para você, a primeira dispensação, chamada dispensação da inocência, ela abrange o período do nascimento de Adão, onde Deus faz Adão, até o período em que ele é expulso do jardim do Éden. Então você vê que a inocência já não existe mais. Mas a segunda dispensação que nós vamos entender agora é a dispensação da consciência. Segunda dispensação da consciência, onde nós vamos ver aqui agora, depois da queda do homem até a catástrofe do dilúvio, é chamado de dispensação da consciência. Agora o homem sabia o que é pecado. Nós vamos ver aqui que depois que Adão peca contra o Senhor, vai acontecer o primeiro homicídio na terra. Então, o primeiro homicídio bíblico está escrito ali em Gênesis, a partir do capítulo de número 4. Então, matéria de prova, onde está o primeiro homicídio na Bíblia, o primeiro sangue derramado? Ali no período onde Caim mata Abel. Porque quando Adão sai da presença de Deus, perdendo a dispensação da inocência, nós vamos entrar agora no período da dispensação da consciência bíblica. E depois as coisas começam a tomar um rumo diferente. Eu entendo que quando Abel ele vai trazer uma oferta para Deus, Abel está trazendo para Deus a gratidão de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Depois da queda de Adão, o pai de Abel, Abel entende que para chegarmos agora até a Deus, nós vamos ter que fazer sacrifício. Vamos ter que trazer ofertas de gratidão. Abel sabia o preço que o seu pai tinha pago a Adão no período que ele sai da dispensação da inocência. E agora a consciência dentro de Abel faria então com que ele trouxesse ofertas primícias ali para Deus. E o seu irmão Caim o assassina porque não tinha essa dispensação da inocência dentro dele. E você já conhece a história. O primeiro homicídio é derramado, o primeiro sangue, quando Adão perde esse período de estar na presença de Deus. Então, você que é aluno de teologia, você que vai se formar conosco, eu quero dizer uma coisa: sair da presença de Deus pode trazer consequências graves para você, para o seu ministério, para a sua família. O maior exemplo é que nós sempre temos que chegar a Deus com algo. A Bíblia diz em Deuteronômio 16:16, não chegavas a Deus com as mãos vazias. Abel já sabia disso na dispensação da consciência. Vamos falar um pouquinho da primeira civilização da terra. Os primeiros povos criados depois de Adão. Então vamos lá. Ainda aqui, pessoal, na página de número 3. Aqui no 5º parágrafo. A primeira civilização. Em Gênesis do 4 ao versículo 17, é falado sobre os descendentes de Caim, os seus atos. Quem era Caim? Lembra? O filho de Adão, que assassina o seu irmão Abel. E Caim tornou-se o fundador de uma civilização em que surgiram os primeiros agricultores. Os primeiros agricultores. Pastor. Os primeiros agricultores vieram da descendência de Caim. Ele começou a cultivar a terra. Adão tinha tudo na boa no período da inocência. Sai agora, é expulso do jardim. Entramos então no período da consciência. Caim agora tinha consciência que ele tinha que ia ter que trabalhar na terra. E no período da consciência,
Através dele surgem os primeiros agricultores, os primeiros a desenvolver os recursos naturais e os recursos das artes. Tudo aquilo que é feito com trabalho de mãos nasce através de Caim. A Bíblia cita 3 deles. Vamos lá. Primeiro é Jabal. Jabal, talvez sem vocação para trabalhar duramente na terra, mas plantando e colhendo, tornou-se criador de gado e passou a comer carne e tomar leite. O primeiro a ter o trabalho aí, pessoal, na área de rural, foi então esse camarada aqui na Bíblia chamado de Jabal. Começou a cultivar a carne e o leite. Bom, adotou também o sistema de vida nômade, habitando em tendas sem moradia fixa. Então, quando a gente fala de nômades na Bíblia, eram moradores que peregrinavam por tendas, não tinham moradias fixas. Então, esse camarada Jabal, ele trouxe essa questão de trabalhar com gados, né? De trabalhar com agropecuária. E o primeiro ali a trabalhar com agricultor foi Caim. Então, nós podemos ver aqui as primeiras profissões já sendo criadas. Jabal foi músico, olha que são nomes parecidos. Jabal, criador de gados, e Jubal foi músico e inventor de instrumentos musicais. Embora a música tenha origem divina, os ímpios também criaram as suas músicas, é ou não é? Imitando o mesmo, desvirtuando a música da origem celestial. Então, qual era o princípio da criação da música? O louvor a Deus, a adoração. E será que nós podemos escutar uma música secular? Fica de sua consciência, querido aluno. Entender se você deve ouvir músicas que enaltecem, que exaltam o nome de Deus, ou ouvir música secular. A música já tinha um período na sua criação, já tinha um objetivo, que era entoar louvores e glorificar o nome de Deus. Nós vemos isso nos Salmos, nós vemos isso. A Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus saiu certa feita para o monte cantando hinos com os apóstolos. Então, se você quer ser um homem, uma mulher espiritual, escute somente louvores de adoração. Né? Hoje nós temos uma tecnologia muito ampla, temos até mesmo louvores que falam de músicas românticas para casais ter uma vida saudável intimamente. E a música tinha esse objetivo de entoar louvores a Deus. Jubal não glorificava Deus com a sua música, mas atingia o lado puramente emocional e carnal das pessoas. Por quê? Porque ele era descendente de Caim, afastando-se da presença de Deus. E o terceiro aqui foi Tubal-Caim. Esse homem foi o primeiro metalúrgico. Então você entendeu as primeiras profissões da Bíblia? Agricultura, agropecuária, metalúrgica e a música. Bem interessante, as primeiras profissões na criação de Deus. E aí depois, esse Tubal-Caim trabalhou objetos de ferro e de cobre. Talvez tivesse feito as primeiras armas de guerra usando esses metais. Vemos que a violência dominava a terra. Então agora, com a criação do poder vindo da agricultura, da pecuária, um desenvolvimento na comunidade local, mas agora também através da metalúrgica, das multiplicações de crimes e homicídios já naquela época, por isso que Deus vai destruir a terra. Porque já havia veja bem, se naquela época não havia lei, porque a lei vai ser estabelecida onde? A lei vai ser estabelecida através de Moisés. Não havia lei, mas já havia uma comunidade sendo desenvolvida, uma bagunça, mortes, sangue derramado. Por isso que Deus vai destruir a terra. E nós vamos ver aqui que a família, a descendência de Caim, vai ter mais mortes. Um filho matando o outro. Deus colocou um sinal sobre Caim para que ninguém destruísse Caim. Para que ninguém matasse Caim. Quando ele matou Abel, Deus teve misericórdia dele. E colocou um sinal para que ninguém matasse Caim. Que sinal foi esse, pastor? A Bíblia é clara, diz: Deus colocou um sinal em Caim para que ele não fosse morto. E quem matasse e quem atingisse Caim, responderia 7 vezes mais esse pecado de correção divina. Nós não sabemos que sinal é esse que Deus teria colocado em Caim. Alguns dizem que pode ser a cor afrodescendente. Alguns acreditam que possa ser a cor albina. Alguns acreditam que Deus talvez tivesse colocado um certo tipo de deixando Caim aleijado. Nós não sabemos.
Então a Bíblia não especifica qual sinal Deus teria colocado em Caim. O fato é que Deus colocou um sinal para que ninguém matasse Caim. E depois um dos filhos de Caim também vai cometer o mesmo assassinato. E aí agora Deus diz que não só sobre Caim, mas quem matasse esse outro homem também, um outro assassino, 70 vezes 7 seria ferido. Você vai ver aqui que Deus já tenta colocar uma ordem na casa. Deus já tenta colocar uma ordem, um sistema, mas isso não é realizado com eficiência. Por isso que Deus vai destruir a terra através da vida de Noé, vai dar um restart em toda a sua criação. Aqui ainda nós estamos falando do período da consciência. Como anteriormente eu já expliquei em aulas passadas, e você já sabe o que vai acontecer, Deus dá um restart através da vida de Noé. Deus dá um restart através da vida de Noé. E aí, nós vamos ver a Torre de Babel, a divisão das línguas, a intervenção divina nos planos do homem. E aí, a dispersão, né? A dispersão onde Deus confunde tudo aquilo que foi criado na Torre de Babel. Então, a origem das línguas dividida dos países e das nações. Bom, pessoal, eu quero falar agora aqui sobre a dispensação da lei, tá? Nós falamos a primeira dispensação chamada inocência, da criação do homem até a expulsão dele do jardim. Depois nós falamos da dispensação do quê? Da consciência, que é do período agora de Adão fora do jardim. Mas agora nós vamos entrar aqui na dispensação da lei. Agora nós não vamos falar mais do livro do Gênesis, que termina ali no 50º, no 50º capítulo. Agora nós vamos falar aqui da dispensação da lei. E essa dispensação da lei, ela dura da saída do povo do Egito até a crucificação de Cristo. Você precisa saber disso, querido aluno. Eu vou dizer de novo. A dispensação da lei. Agora estamos falando da terceira dispensação. Essa dispensação da lei, lembra? Inocência, consciência e lei. A dispensação da lei, ela vai pegar o período agora da saída do povo do Egito, chamado de panorâmico de Israel. Essa saída do povo com Moisés até a crucificação de Cristo. Quando a crucificação de Cristo vem, nós vamos entrar na dispensação da graça. E é nessa dispensação que nós estamos vivendo hoje, no século 22. Entendeu? Nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da lei, ela vai do período que o homem sai do Egito até a crucificação de Cristo, onde o que vai reger a terra é a lei de Moisés, matéria de prova. Matéria de prova. Então vamos lá. O cativeiro no Egito, a profecia do cativeiro de Israel no Egito, feita a Abraão, cumpriu-se depois da morte de José e durou 430 anos. Pessoal, se você analisar a exegese de Gênesis capítulo 15, Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer que a geração dele seria levado para o Egito e sairia de lá como vencedor. E iria entrar por uma terra prometida. Mas isso depois de 400 anos, depois da medida exterminada dos amorreus, de um povo da terra. Engraçado é que você vê Deus se relacionando com Abraão aqui em Gênesis 15, há um espaço de tempo para o cumprimento da promessa. 400 anos depois, Moisés aqui se relaciona com o povo do Egito. Mas por que houve esse espaço de tempo? Eu quero dizer algo para você. Você, como estudante de teologia, como um líder ministerial, tem que entender que muitas das vezes Deus vai te fazer uma promessa agora, mas existe um espaço de tempo para que algo seja feito. E não é na tua hora, é no jeito de Deus, é no tempo de Deus. Abraão não sabia disso. Abraão apenas foi o precursor, lançou o alicerce daquilo que viria depois, com Moisés, com Josué, com os juízes, com os reis. Esse período da lei inicia-se ali até a cruz do Calvário, onde temos o período da graça. Você entendeu? Deus revelou algo para Abraão que vai permear toda a dispensação da lei até a cruz de Cristo. É interessante ou não é? Comente conosco aí. Moisés, um homem escolhido para ser libertador do povo de Deus. Nós vamos ver ali algo bem interessante. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi criado na ciência do Egito. Deus queria que fosse assim. Deus permitiu que assim fosse. E é por isso, querido estudante de teologia, que muitas das vezes a ótica de Deus, ela foge da nossa ótica. O entendimento de Deus é diferente com os nossos, né? Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus e os pensamentos dele são muito maiores do que o seu. Talvez você não compreenda o que Deus quer fazer. E é por isso que Deus escolhe Moisés e o esconde, o treina dentro da casa do Faraó.
Talvez Deus esteja te treinando agora num período desconfortável, mas você vai chegar em uma terra prometida. Amém? Eu creio nisso. E olha só, durante 40 anos, Moisés aproximadamente foi criado ali pelo Egito. Depois Moisés foge do Egito ao matar um egípcio, descobrindo que ele era hebreu, e vai defender uma briga de um egípcio com um hebreu, e ele foge, e durante 40 anos ele é treinado no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ali ele vai ser mentoreado, discipulado por Jetro, até ter um encontro com a sarça ardente ali onde Deus o encontra. Bom, como pastor de ovelhas, mais ou menos 40 anos, conduzindo o povo pelo deserto, em direção à Nova Canaã. A libertação se concretizou depois de Deus usar Moisés enviando ao Egito as 10 pragas, sinais e maravilhas. Então a nova nação agora é convidada a entrar pela terra prometida. Pessoal, quando eles andam ali pela terra prometida, eles andam ali durante 40 anos, uma jornada que seria de apenas, segundo o texto bíblico, de apenas um mês, aproximadamente, de alguns dias, mas eles vão agora entrar a um novo tempo, vão marchar durante 40 anos por uma promessa, porque o povo não estava pronto, o povo não estava lapidado por Deus, então Deus vai ter que ser mais tardio com eles, para que eles passassem pelas tentações e provas do deserto. É interessante você saber que quando Deus te faz uma promessa, querido aluno, se você não estiver pronto, algumas coisas vão demorar para acontecer, porque você precisa estar ali cessado, Deus precisa trabalhar nas suas raízes espirituais. Então o povo durante 40 anos anda naquele deserto, e jejuando, orando, enfrentando o calor do sol do deserto, todo ministério, toda bênção gerada e revelada por Deus não é fácil, não é da noite para o dia. Você só precisa fazer por onde e continuar focado no alvo. E eu sempre digo isso aqui, para os alunos de teologia e também para os membros da igreja qual eu sou pastor, que Deus só trabalha com alvos. Bom, então, o povo vai andar durante 40 anos e em torno de 40 dias eles chegam já no deserto ao cume do monte. E ali no cume do monte, Deus vai revelar-se a Moisés através dos 10 mandamentos da tábua da lei, no monte do Sinai. Eu já disse para vocês que a criação do livro de Êxodo, do livro de Levítico e do livro de Deuteronômio tem especificações assertivas. O livro do Êxodo, quando Deus escreve, é para o povo entender sobre a adoração, o modelo do tabernáculo. O livro de Levíticos estava preparando o povo para as leis da civilização, para que perdessem os costumes egípcios quando estavam presos lá. Então o Êxodo traz o modelo de adoração, Levíticos traz o modelo de uma civilização, como Deus queria que ele se portasse, se vestisse e fosse agora sendo o povo dele. O livro de Números faz a contagem das tribos do povo que estava ali com Moisés. Bom, então aqui nós vamos agora entrar ainda na continuação da dispensação. Vamos falar agora sobre a dispensação da lei e da divisão dos reinos. Senhoras e senhores, nós acabamos falando então, aqui já no segundo módulo, sobre a dispensação da inocência, falamos da dispensação da consciência, falamos agora da dispensação da lei, e no meio da dispensação da lei, para chegarmos na graça, vamos falar um pouquinho da dispensação da divisão dos reinos. Lembra que eu disse para você, o povo queria um rei, chegam então a Samuel, um libertador, clamam a ele, e ele clama a Deus, e Deus dá o primeiro monarca. Qual foi o primeiro monarca? Foi Saul. Depois nós tivemos Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, as divisões do reino. Divisão que você já sabe, estudou comigo em aulas passadas, onde Roboão administra de uma forma errada o reino. Então Deus leva o profeta Aias, em 1 Reis 11, para lançar uma profecia sobre Jeroboão, encarregado de Roboão, para dizer para ele, agora Deus coloca 10 tribos nas suas mãos, Jeroboão. Então Jeroboão sai com 10 tribos, formando o reino do norte. Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos ali, apenas Judá e Benjamim, sendo a tribo do sul, conhecido como judeus de sangue azul, judeu puritano. As 2 nações vão ser levadas em exílio mais tarde. A nação do norte, ao cuidado de Jeroboão, vai ser levado
pelos assírios, saqueados e exterminados da terra. E depois, mais tarde também, a nação que está com Roboão, a nação de Judá, vai ser também exterminada, sendo levada por Nabucodonosor em exílio durante 70 anos de cativeiro. Aí começa a divisão de reino bíblico, as duas divisões do passado. Dispensação de divisão de reinos. E é como vocês já sabem, nós vamos viver no período de reconstrução da monarquia de Israel. Deus não deixou totalmente essa nação exterminada, porque Deus fez uma promessa para Davi, dizendo que não exterminaria da terra a sua descendência. Amém, pessoal? Então, quando Deus ele faz uma promessa, ainda que você passe por desertos áridos, por problemas, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E então, nós vamos ver a reconstrução, né? Ali através de Neemias. Neemias vai reconstruir o muro, Esdras vai reconstruir o templo, mais tarde Ageu e Zorobabel, Zacarias vão fazer todo o processo agora de reconstrução daquilo que foi tomado. E quando essas reconstruções, né, Ageu, Zacarias, Malaquias, esse povo vai estar reconstruindo a terra, agora reconstruindo a comunidade judaica ali, pessoal, nós vamos entender que a terra está se preparando para a entrada do Messias, para a vinda de Yeshua, de Jesus. O que isso significa para nós? Eles estavam vivendo um avivamento através da reconstrução da comunidade local. Então, quando uma igreja ela está vivendo uma reconstrução da comunidade, a terra está vivendo uma reconstrução da igreja, a igreja está se capacitando, possivelmente avivamentos em pequenos focos começam a acontecer. E Jesus começa a tomar conta daquela civilização através dos movimentos, tá? Então, onde há ajuntamento da comunidade espiritual, Jesus se manifesta ali através dos dons espirituais. Nós acreditamos que antes de Jesus voltar, a igreja seja reconstruída novamente. Algumas visões novas aconteçam. E talvez Jesus passe aqui um reino milenar conosco. É bíblico e está em Apocalipse. Então, quando eles estão reconstruindo a terra, Jesus nasce. Será que Jesus não está esperando a terra se levantar? Será que Jesus não está esperando a igreja se santificar para buscá-la? Pense comigo sobre isso. Bom, então, nós vamos depois entrar no período intertestamentário, um silêncio de 400 anos, do período de Malaquias até Mateus. Eu já falei isso em aulas passadas, em que Deus fica no tempo de silêncio de 400 anos, de Malaquias até Mateus. Então, são esses intervalos que nós vamos encontrar aí, depois dos períodos dos reinos divididos, nós vamos ver aí essa dispensação antes da graça, que é o período intertestamentário de 400 anos. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá. Primeira dispensação, inocência, consciência. Terceira dispensação, terceira dispensação da lei. E nessa dispensação da lei, nós vamos ter a divisão dos reinos. Vamos ter também o final do cativeiro de 70 anos e o período intertestamentário. Tá bom, pessoal? Maravilha. E agora vamos falar um pouquinho da dispensação da graça. Aonde inicia-se a dispensação da graça? Na cruz de Jesus. A dispensação da graça se inicia na cruz de Jesus. A dispensação da lei inicia-se com a saída do povo do Egito e termina na cruz. E agora nós vamos falar da dispensação da graça, que começa na cruz do Calvário. Querido aluno, vamos falar agora sobre a dispensação da graça, onde nós vamos conhecer agora sobre o nosso Senhor e Salvador, o nosso Jesus. É motivo de alegria. Bom, vamos lá. A duração, Jesus do nascimento à sua ressurreição, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do batismo de Jesus, descrito ali em Mateus capítulo 3, versos do 13 ao 17. Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, aquele que anunciava a sua vinda e batizava em seu nome. Isaías capítulo de número 40 vai falar sobre o nascimento
de Jesus, do seu ministério, através da vida de João. Ele diz, voz do que clama no deserto, fazer o caminho para o seu Salvador. Então, Jesus só veio cumprir aquilo que já estava escrito ali no livro de Isaías 40, onde ele teria um reencontro com João Batista. Então, Deus, sempre quando for fazer alguma coisa na vida de um cristão, ele lança um sonho, uma revelação, algo para definir a trajetória do cristão. Deus, como eu disse, trabalha com metas, com foco, com propósito divino. E isso é exalado, inspirado e transferido ao homem para que ele entenda o seu devido propósito. E assim foi também com Jesus, quando ele é batizado no Rio Jordão e encontra-se com João. Ele é batizado para que se cumpra as Escrituras. Nós vemos ali um ato de humildade sobre a vida de Jesus. Por isso que quanto mais espiritual você for, aluno de teologia, futuros pastores, homens e mulheres de Deus, temos que ser humildes e cumprir tudo aquilo que está nas Escrituras. Se você tem um ministério e você não cumpre aquilo que está escrito aqui, você está perdendo tempo, ok? Então vamos lá, sobre o ministério de Jesus. Jesus teve ministério aos 30 anos de idade, onde foi selado pelo Espírito Santo. A maior idade no Oriente Médio, naquela época, era aos 30 anos, não como aqui no Ocidente, aos 18 e em alguns casos aos 21 anos. A maior idade lá naquela época era aos 30 anos. E hoje, essa cultura oriental, até mesmo judaica, tem esse costume, que a idade da sabedoria ou a idade realmente da maturidade, ela venha aos 30 anos de idade. E assim foi na época de Jesus, ok? Bom, Jesus teve um ministério de 3 anos aqui na terra, além do tempo que já andava debatendo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, mas o seu ministério mesmo, influente ou relevante, foi com os 30 anos, durante 3 anos e meio, até a sua morte de cruz e ressurreição. Nós queremos ver aqui que a história de Jesus ela é tão marcante, ainda aqui na página 7, a história de Jesus é tão marcante que ninguém amou como Jesus. Suas provas de amor se estenderam até nós, sua compreensão, serenidade, a maneira tão maravilhosa como entrou na cidade montando no jumento. E sabe, pessoal, o que eu acho interessante? É que Jesus ele tinha uma vida de comunidade. Jesus ele tinha uma vida de tomar café com os outros. Ele fazia celas, né? Ele fazia encontros na beira do mar. Sabe, queridos? E isso é igreja. Isso é o exemplo de Jesus. Se você como cristão não tem esse aspecto, esse costume, essa tradição de se misturar com pessoas e fazer um discipulado, não é modelo bíblico. O modelo bíblico é que nós possamos estar envolvidos em uma comunidade, sabe, ajudando-nos uns aos outros. Isso é o exemplo de Jesus. Jesus tinha vida em comunidade. Jesus cumpriu a sua missão por amor, angustiou ao ponto de derramar gotas de sangue em uma das suas lágrimas derramadas antes da cruz do Calvário. Cumpriu a sua missão e seria aceito por todos. Alguns não, mas os que estavam com ele. Enquanto esteve aqui, exerceu 3 grandes ofícios. Eu quero que você analise isso porque, querido aluno da ICDT, é matéria de avaliação. Todas as vezes que eu dizer para você que é matéria de avaliação, você anota aí. Jesus realizou 3 grandes ofícios. Quais foram eles? O de profeta. O profeta ele traz a revelação para a terra. E esse dom de um ministério de profeta também está ali em Efésios capítulo 4, versículo 11. Adiante. Temos em um dos 5 dons ministeriais o dom de profeta. O profeta é aquele camarada que traz a inspiração de Deus, canaliza isso e transmite ao corpo de Cristo, a igreja. Então, Jesus ele teve o ofício de profeta e de rei dos judeus. Mesmo ainda não sendo coroado pelos judeus, entendido isso, ele era rei dos judeus. Até porque na cruz colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Escrito lá em aramaico,
rei dos judeus, Inri. Eles estavam fazendo isso estavam fazendo isso de uma forma profética, sem saberem. Então, quando um rei vencia a guerra, naquela época, eles colocavam a coroa sobre outro rei. E quando eles fizeram isso, colocaram a coroa sobre a cabeça de Jesus de um ato profético, estavam declarando que ele era rei. Então, Jesus foi profeta, rei e sacerdote, levando o povo à adoração a Deus. E esse era o papel do sacerdote, levar o povo ao pleno conhecimento do exercício da fé. Então, Jesus foi profeta, rei e sacerdote, ok? A ressurreição de Jesus vai acontecer de uma forma milagrosa e maravilhosa. Por meio dessa ressurreição, a igreja cristã prova a diferença da morte de Jesus, que não foi apenas uma morte comum, mas expiatória. Querido aluno, matéria de avaliação, a morte de Jesus foi uma morte expiatória. O que é isso? Quando alguém faz expiação, ele está fazendo o quê? Expiação, ele está cumprindo pena ou delito. A palavra expiação, na etimologia da palavra, significa cumprir pena ou delito. Jesus está fazendo um delito, cumprindo pena por nós. Por isso que lá em Romanos 3, do 23 ao 25, diz que Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Isso realmente é muito amor. Isso, na verdade, é expiação dos nossos pecados. Jesus fez-se maldito por nós. Deuteronômio 21, 22 diz isso. Todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Jesus fez-se maldito. Por isso que Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso que Romanos 8, 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você realmente está em Cristo, você está expiado por Jesus. Amém? Isso é bênção. Por isso Satanás não pode tocar você quando você está em Jesus. O que o Satanás quer é que você seja filho órfão, é que você negue a divindade de Cristo. E alguns homens, algumas mulheres por aí, que não creem na Bíblia, não creem em Jesus, qualquer religião que denomine-se ser algo que leve a Deus, como dizem por aí, o jargão, toda religião leva a Deus, é mentira. A religião que nega o sacrifício de Jesus, a expiação pelos nossos pecados e a volta dele para buscar a sua igreja, já negou o próprio Filho de Deus. A dispensação da graça, vamos falar também sobre a crucificação, e agora a página número 8, chamada dispensação eclesiástica, a palavra-chave é a graça. O que significa graça, pessoal? Favor imerecido. Eu não mereci essa graça, porque a dispensação que estava na lei de Moisés agora, na cruz nasce a dispensação da graça. Se eu peco, eu sou perdoado, desde que eu me arrependa. É lógico que o pecado traz consequência, eu não posso abusar do meu pecado, mas eu posso me arrepender pelo período da graça. Se alguém peca no Velho Testamento, cobiça, adultera, mente, trai, engana e faz idolatria, ele era apedrejado. Aqui não. A graça faz esse papel de redenção. Porém, o pecado traz consequências graves no mundo espiritual. Bom, na dispensação da graça, Deus faz uma aliança com o homem, uma aliança superior às outras alianças, das outras dispensações que nós comentamos aqui. Ou seja, o próprio Filho de Deus é enviado para a humanidade, tá bom? A revelação por meio do Espírito Santo, o guia, o orientador, a Bíblia chama de conselheiro, palavra grego para o Espírito Santo em João 16 ali é paracletos, João 14, paracletos, o intercessor, o fortificador, o ornamentador da igreja. Quem revela as coisas para a igreja é o Espírito Santo. Jesus é o cabeça, mas o Espírito Santo é que faz essa comunicação, essa intermediação entre o céu e a terra. Todos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Da dispensação da graça, algumas coisas vão acontecer na terra. Eu quero que você entenda alguma delas. Primeiro, a ressurreição dos crentes vai acontecer na volta de Jesus. Transformação dos crentes vivos na vinda do Senhor. Seremos transformados em um corpo de glória. Terceiro, iremos passar pelo arrebatamento. Depois, tribunal de Cristo. Casamento da igreja com o Cordeiro, chamado de bodas do Cordeiro, descrito em Apocalipse. A glorificação da igreja em novas vestes. E ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Bem, pessoal,
Então agora nós temos livre acesso, o véu foi removido. Qual é a dispensação da graça? Na dispensação da lei, Deus pretendia purificar e santificar o seu povo, que sai dos costumes ali egípcios e começa a vir com esses costumes egípcios do deserto. Então, Deus estava habitando entre eles e agindo para que fosse uma bênção para todas as nações. E judeus são hoje os povos mais prósperos do mundo, né? Mas o pecado da rebelião praticado por Israel transformou tudo errado, os seus planos. Já na dispensação da graça, Deus mantém o mesmo propósito, mas com uma diferença, tornou individual. Agora a graça é individual, você entende? A lei era para todos, agora a graça é individual. Não que a lei não possua ainda exercício na minha fé, mas agora o que predomina em mim não é a lei na comunidade judaica, mas é a graça para o indivíduo que vai ser salvo por ela. Então, pessoal, salvação é muito individual, porque isso tem a ver com graça. Na graça, todos que aceitam a Cristo e são redimidos pelo seu sangue, tornam-se um povo. Ao término da dispensação da qual fazemos parte, inicia-se a dispensação do milênio. Eu quero falar aqui rapidinho agora sobre depois da dispensação da lei. Temos ali o período o quê? Das divisões dos reinos de Israel. Vamos ter a reconstrução do reino. Vamos ter ali o período intertestamentário de 400 anos em silêncio, de Malaquias a Mateus. Jesus nasce. E no milênio do nascimento de Jesus, ainda consideramos o período da lei, que ela termina na cruz, quando Jesus faz expiação por nós, e temos o período da graça. O período da graça agora vai até o período milenar. Mas que dispensação é esse do milênio, pastor? Eu explico agora. Querido aluno, quero falar para você então sobre a dispensação milenar, a última dispensação, né? Vem comigo aí. Vem comigo aí. Vamos lá. Queridos, acerca da dispensação do milênio. Jesus ele vai voltar novamente. E depois que ele buscar a sua igreja no arrebatamento, a igreja estará com ele no céu. Nós queremos que Jesus vai descer novamente com a igreja e vai reinar com ela durante 1000 anos. Alguns acreditam que a volta de Jesus, também pregam que a volta de Jesus não vai ser com a igreja que vai subir, mas vai ser com a igreja purificada que vai estar aqui. Algumas crenças diferentes sobre isso. Nós sabemos ao certo se Jesus vai levar a igreja, vai voltar conosco, ou se a igreja vai permanecer aqui santificada para que Jesus desça a reinar conosco. Mas isso vai acontecer, você precisa estar preparado. Você, como líder espiritual no meio da sua comunidade, pregue de vez em quando a volta de Jesus. E viva como se esse dia fosse amanhã, porque é isso que a Bíblia diz. Eu quero dizer para você que nós devemos nos preocupar também com a santidade diária, não só com a volta de Jesus, porque se eu e você morremos agora, para onde que nós vamos? Então, Jesus ele vai voltar aqui para reinar com a igreja durante 1000 anos. E nesse período chamado de dispensação milenar, Satanás será preso. A Bíblia diz que é 1000 anos, e você sabe que em 2 Pedro 3,8 diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Isso aí, na palavra grega, está traduzindo que o dia para Deus é como 1000 anos. Não sabemos se de fato são 1000 anos ou um dia. E se esse dia vai ter alguma parada no cronômetro celestial ou no relógio, mas não sabemos que tempo é esse, definido ou não. Mas Jesus vai voltar a reinar com a igreja. E aí ele vai se assentar no trono de Jerusalém. Não sabemos quando e como isso vai acontecer, mas nós esperamos a volta de Jesus. Por isso, cada vez mais a igreja cresce, novas visões, novos servos. A igreja deixa de ser menos religiosa, mas começa a ser mais adoradora. Então, você precisa saber disso. Jesus vai voltar para reinar com a igreja salva na palavra. Por isso que você está fazendo teologia no dia de hoje. Bom, e quando Jesus voltar para sentar-se conosco, nós precisamos entender que a sede do governo não será em Brasília. A sede do governo de Jesus não será em Washington, nem em Londres, nem em Tóquio, nem em Paris, mas sim em Jerusalém. A desprezada cidade tantas vezes, até mesmo pisada pelos exércitos invasores ou em guerra, como você vê nos dias de hoje, será totalmente restaurada, vindo a realizar a visão do salmista que disse: grande o Senhor, modinho da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Salmos 48, 1 e 3, Isaías 2, 2 a 4 diz dessa manifestação da cidade de Jerusalém que será honrada pelo próprio Messias.
Então Jesus, na sua volta milenar, vai se assentar no trono de Jerusalém. Mas pastor, como é que ele vai governar a terra? Querido, vai ser algo espiritual, vai ser algo que transcende o nosso espaço de tempo, de consciência, sabe? A Bíblia diz que ele vai reinar conosco. Eu não sei como que vai ser essa manifestação de Jesus aqui, se ele vai andar de avião, se ele vai andar voando, mas é fato que ele vai estar entre nós. E está tudo se preparando para isso. Você precisa saber disso. Ao mesmo tempo que o comunismo se prepara para assumir o mundo, ao mesmo tempo que o mundo se prepara para a famosa Era de Aquários, onde a inversão de valores está sendo imposta sobre nós, estão querendo apagar a palavra de Deus, acabar com a Bíblia, com a igreja, mas a Bíblia diz que a igreja ninguém pode acabar com ela, porque as portas do inferno não se prevalecem contra ela. Por isso que Deus sempre vai levantar homens de Deus na política, na frente da nação, para que o reino de Jesus seja manifestado. Então qual é o papel meu e teu da igreja? Trazer, promover a volta de Jesus. Quanto mais nós falarmos de Deus, da Bíblia, dos nossos testemunhos, convidarmos pessoas para estarem nas celas, na igreja, nós promulgamos, apressamos a volta de Jesus. Ele vai vir com o reino restaurado e aí ele vai se manifestar entre nós. E eu espero esse dia, espero que você também esteja lá. Amém? E depois disso, nós vamos entender que livros espirituais serão abertos. Apocalipse 20, a partir do versículo 12, vai falar que existem muitos livros. Livro dos mortos, livro da vida, livro das leis. O seu nome, tudo que você faz aqui está sendo relatado, tá? Toma cuidado. Tudo que você faz, as suas obras, os seus pecados, tudo está sendo anotado. Então o que te deixa isento disso? Lembra que eu disse? A graça. Porém, o seu nome precisa estar no livro da vida, que está em Apocalipse 20, versículo 12. Então, depois que você morre, o teu corpo entra em estado de decomposição. O teu espírito volta para Deus. O espírito é algo de sopro, neutro. O espírito não tem vida. Mas a sua alma será julgada. Se você morrer sem Cristo, você já vai para o lugar de tormento, que a Bíblia chama de Hades, ou morte. E depois nós temos um outro inferno, que essa palavra grego para inferno está chamado de Tártaro. Então, queridos, a palavra inferno no grego é Tártaro. O Tártaro, onde os demônios serão queimados e punidos, ela está mais abaixo do que esse céu aqui chamado de Hades ou sepultura. Então a pessoa morre sem salvação, ela vai para cá. Fica sendo atormentada. Depois ela vai de fato para o Tártaro. E é isso que eu quero falar para você. Não despreze a sua vida com Deus. E depois disso, quem morre salvo vai para o paraíso, para o seio de Abraão, que a Bíblia chama. Então Jesus chama o paraíso de seio de Abraão. Paulo também diz que acessou ao paraíso, também conhecido como terceiro céu. Algumas pessoas acessam esse terceiro céu em visões celestiais, quando muito jejum, muito espirituais. E é nesse terceiro céu que nós vamos estar. Depois nos assentaremos para um futuro mais próximo, para ter as bodas do Cordeiro, e aí acessaremos as manifestações maiores da glória de Deus. Amém? Então, quando Jesus voltar e reinar conosco durante esse milênio aí, do Apocalipse, da dispensação milenar, qual é a dispensação do milênio, pastor? É onde Cristo estará com a igreja na terra. Qual é a dispensação da graça, pastor? Ela acaba no milênio, na descida de Jesus. E estamos bem próximo disso. E quando isso acontecer, depois a igreja sobe. Agora entenda uma coisa, cada pessoa será julgada. Segundo, os inimigos do rei, os inimigos de Jesus serão punidos. A terra vai acabar em fogo. Isso é promessa bíblica, a terra vai acabar em fogo. O apóstolo Pedro também diz isso em uma das suas cartas, que a terra vai acabar em fogo. Os céus se desmancharão. Os inimigos espirituais de Deus serão julgados. Satanás, o anticristo, o falso profeta, o sistema onde nós estamos, os demônios, o inferno e a morte. E quarto, Cristo colocará sobre seus pés todos os seus inimigos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25 também diz isso. A ele toda honra, glória e louvor para todos sempre. Amém? E aí então a terra acaba. Queridos, eu não sei que fase que nós estamos vivendo. Estamos na dispensação da graça. E eu vou perguntar isso para você, matéria de prova. Amém, querido? Eu vou perguntar para você, qual a dispensação que nós estamos vivendo? E você precisa dizer, pastor, nós estamos vivendo dispensação da graça. E eu vou perguntar também sobre as dispensações, tá bom, querido?
Estamos terminando aqui mais uma parte do segundo módulo. Teremos mais aulas e antes da prova eu te comunico e faço uma aulão geral para tirar suas dúvidas. Deus abençoe, graça e paz. Cresça em graça e em conhecimento conosco.